o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o IPCA 15 do mês de maio, no Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 15, né? Ele antecipa a inflação oficial do mês. O mercado esperava uma forte desaceleração, porque em abril o índice subiu 1,73%. A mediana dos serviços, eu conferi, a mediana da Refinitiv estava em 0,43%, a mediana do Projeções Broadcast estava em 0,45%, e aí houve uma alta de 0,59%. E aí é aquela história, né? O copo meio cheio é que, de fato, houve uma desaceleração importante da inflação, justamente porque teve esse desconto de energia elétrica, né? Mas o copo meio vazio é que veio muito acima da mediana dos mercados, né? De 0,45 para 0,59, mostrando uma inflação mais disseminada, né? Como os últimos indicadores todos já tinham apontado, e muita gente está temendo de que esse pouso da inflação aconteça de maneira mais lerda. Inclusive, daí fica aquela perguntaiada sempre: será que essa alta dos juros promovida pelo Banco Central está sendo efetiva, né? No acumulado de 2022, olhando para esse IPCA 15, a alta é de 4,93%, ou seja, já foi para o espaço teto da meta do Banco Central, que é de 5%, né? O centro é 3,5%, a banda de variação 1,5 ponto percentual, já está em 5, né? 4,93%. E o acumulado dos últimos 12 meses subiu, acelerou, foi para 12,20%. Essa é a inflação que nós temos no acumulado dos últimos 12 meses. Vou repetir, 12,20%. Luiz, qual que é o recado deixado por essa leitura do IPCA 15? Como que você recebeu? Ó, Greg, eu não consegui ver a parte meio cheia do copo, não, tá? Foi um número muito ruim, tá? Foi um número muito ruim e não porque efetivamente ele veio muito acima, tá? A estrutura dele é muito ruim para o Banco Central, tá? Por que que a estrutura é muito ruim? Primeiro, você tem, por exemplo, a média dos núcleos, tá? É a maior, foi a maior, deu 1,10, tá? É a maior da história desde que começou a ser calculado pelo IPCA 15, que foi em 2012, nunca teve um número tão forte. Quando você pega o IPCA também, tá? A gente tem que voltar para janeiro de 2003 para a gente ter uma média do núcleo acima desse 1,10, tá? Só No um momento, segundinho, peço desculpa, Luiz, tá. só para explicar para a audiência do que a gente está falando quando a gente fala de média dos núcleos, né? É muito economista assim. Os núcleos são cálculos feitos pelo mercado a partir de cálculos indicados pelo próprio Banco Central, que tentam eliminar da cesta dos produtos ali os produtos que são mais voláteis, né? E assim tentar identificar a partir dessa equação, né? Tem uma fórmula mesmo ali, a persistência inflacionária de fato, aquilo que importa para o Banco Central. E aí tem esses núcleos que compõem isso. Muito o mercado olha não só para o número que é divulgado, né? A variação da cesta definida pela POF ali do IBGE, mas também para a média dos núcleos. E o que você está dizendo agora é que a média dos núcleos, que tenta desconsiderar os itens mais voláteis, que é a inflação mais persistente, que tem que ser atacada pelo Banco Central, está no maior nível da história, é isso? É mais ou menos isso. Então, Beleza. só fazendo um parêntese, uma ótima explicação que você deu sobre a tradução desse economês, tá? Fechando o parêntese, realmente é isso, ou seja, o que chama atenção, a gente está num processo que, independente se você acha que vai ser 13,25, 13,50, 13,75, 14, a gente já está no final do ciclo de alta de juros, tá? E uma medida que deveria estar desacelerando, porque a gente está subindo os juros desde março do ano passado, continua acelerando, tá? Outra coisa que é muito ruim nesse número, tá? Você olha para os serviços e você olha para os bens industriais, tá? Qual era a ideia de todos os bancos centrais, mais ou menos? Você ia ter um arrefecimento dos bens industriais que ia ser compensado com o aumento dos serviços, e aí a inflação ia meio que se equilibrar num patamar razoável. O problema é que os bens industriais continuam subindo, tá? No acumulado 12 meses, eles já estão em 12,71, tá? Pelo IPCA 15, e quando você vai para os serviços,
eles já estão em 8,76, tá? Então, os dois continuam subindo, não está tendo uma compensação, tá? E aí é uma coisa interessante, Greg, que nessas horas que eu acho que é legal você ver que a economia realmente faz sentido, tá? Quando você olha o dado aberto por itens e você olha que, por exemplo, 46% da inflação desse mês, desse 0,59, a gente pode atribuir a bens, bens e serviços ligados à reabertura da economia, tá? Que não são, tipo assim, alimentação, não são tarifas, não são aqueles bens que subiram muito durante a pandemia, que as pessoas não tinham o que fazer em casa e ficavam comprando eletrodomésticos, móveis, fazendo reforma de casa. A gente está falando, por exemplo, de roupas que subiram 2%, passagem aérea 18%, produto para cabelo 2,25%, perfume 5,86%. Mais de 10% da inflação foi por causa de perfume, tá? Manicure 1,42, hospedagem subindo 1,5, cinema 2,11. Tá? É a inflação da normalização e que vai ao encontro dos dados de atividade do Banco Central, que surpreenderam ultimamente, né? Exatamente. Era aí que eu queria chegar. Quando você pega os dados que a gente... o PIB vai sair na semana que vem. Tá todo mundo revendo o PIB para cima. Por que tá revendo o PIB para cima? Porque o consumo no primeiro trimestre foi muito maior do que estava todo mundo esperando. Tá? Por conta da questão da reabertura, por conta da questão de aumento do salário mínimo, aumento do Auxílio Brasil, agora tem o FGTS, tem a antecipação do 13º do INSS. Tudo isso gerou uma inflação de demanda. Tá? Então a gente não pode dizer é o choque das cadeias produtivas. Não é. Tá? Se fosse choque só de cadeias produtivas, você não é. As roupas, que é um bem supérfluo, está subindo 2%. Tá? Isso perfume é bom por um lado, mas é uma bomba no colo do Banco Central, né? Exatamente. Então, por isso que eu comecei a nossa história dizendo que para o Banco Central foi uma péssima notícia. Não por conta do número em si, mas por conta da estrutura. Tá? A estrutura mostra que a gente está tendo ainda resquícios de uma inflação de demanda. Tá? Então, o que o Banco Central fez até agora não foi suficiente para segurar a demanda de forma que itens como perfume, roupas, produtos para cabelo e etc., dessem uma segurada. Tá? Então, obviamente que até agosto, tipo, ele vai dar 0,5% na reunião de junho, tá? Isso já é meio que bola cantada. A grande pergunta é, ele vai fazer mais alguma coisa em agosto? Tá? Até agosto pode acontecer muita coisa. Tá? A gente tem aí quase 80 dias até a próxima reunião. Tá? Já dá para trocar uns 3 presidentes da Petrobras nesse período. Exatamente. Eu até brinco que a gente está tendo uma vida de cachorro, né? Cada ano equivalem a 7, né? A 7, sim. Então, 80 dias aí são quase como 80 meses. Dá para acontecer várias coisas. Nossa, mas, digamos que ele está mais pressionado depois desse IPCA 15.